Bom, já estou aqui com o deputado federal Nelson Pellegrino, deputado federal baiano, e o PT já decidiu, ele é o pré-candidato e candidato à Prefeitura de Salvador do Partido dos Trabalhadores. Pellegrino, por que topou esse desafio? Porque Salvador é uma caixa de problemas. Bom dia, Varela, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Porque sou um apaixonado por essa cidade, como você também é. Sofro quando ela sofre, sofro quando o povo de Salvador sofre também. Sou um militante dela, deputado federal por diversas vezes, mais votado. Sou um militante dessa cidade. Esse final de semana eu passei andando nos bairros da cidade, conversando com as pessoas, vendo a situação. E agora, como fala aqui nosso amigo em relação não só ao dique do Cabrito, mas diversas situações da cidade, eu fico muito angustiado quando as pessoas me cobram como deputado uma solução. E eu digo, para ajudar mais, que eu tenho ajudado como deputado federal Salvador, eu preciso ser prefeito dessa cidade. Aí sim eu vou ter a caneta na mão e aí eu vou trabalhar para resolver situações como essa. Não, se você tivesse que fazer agora 5 graves problemas da cidade, diga aí, 5. Primeiro problema fundamental, trânsito hoje. A cidade está travada. Os especialistas dizem o seguinte, Varela, Salvador chegou no nível crítico. Se você tem uma manifestação no Bonocô, na Paralela, você tem um atropelo, trava a cidade toda. E essa greve agora dos rodoviários mostrou isso. Por que é que diminuiu 2.500 ônibus na rua e ficou mais engarrafado ainda? Porque as pessoas tiraram seu carrinho naftalina e foi para a rua rodar. Então tem muito carro na rua e pouco transporte de massa e poucas novas vias na cidade. Então o que é que tem que fazer? Primeira coisa, o metrô de Salvador. O metrô tem que Mas que acontecer. metrô? Esse metrô a gente tem. Não. Eu quero saber que metrô, o número de passageiros que vai transportar, se a cidade vai estar interligada, de onde para onde, porque eu já peguei um trem em Paripe e saltei na calçada, e um dia eu peguei um trem na calçada e saltei em Alagoinhas. Pois é. Agora sai, porque o governo do Estado decidiu tomar a frente. O governador Jacques Wagner, com o apoio da presidente Dilma, ele vai viabilizar o metrô de Salvador. O governo do Estado vai construir o final da linha 1, que é ali do acesso norte até Pirajá, e vai fazer a linha 2, que vai entroncar no Bonocô, indo até Lauro de Freitas. Serão 32 quilômetros de metrô. Aí a gente começa a viabilizar o metrô da cidade. Tem que revitalizar o trem subúrbio, como você já bem disse, integrar o trem subúrbio com o resto dos transportes da cidade, que é a chamada rede integrada de transporte, que é toda uma rede que vai permitir que as pessoas possam circular pela cidade. Tem inclusive a ideia, Varela, como você bem disse, quando você chegar ali na calçada, você vai pegar também um trem pela São Martim, chegando até Iguatemi. E toda aquela população, inclusive, da Liberdade, São Caetano, vai poder descer por um teleférico e pegar também esse trem. E aí sim você vai ter uma rede funcionando na cidade. Pegar a Vasco da Gama, aquele canal central, você vai sair lá da Lapa e vai pela Vasco da Gama até Apituba, pela Juraci Magalhães, você vai integrar o trem do subúrbio e aí o metrô. Aí sim você começa a melhorar o trânsito da cidade. Tem outra coisa também, o governo do Estado está fazendo aí um estudo, em conjunto com a Prefeitura, e nós temos os chamados 12 pontos críticos da cidade. São 12 regiões que, se você fizer uma intervenção de trânsito, você já melhora a circulação em 50%. Dou um exemplo, Iguatemi. Se você fizer um conjunto de viadutos, passarelas, passagem de nível, você resolve o problema do Iguatemi. Ali na Lucaia, na Rota do Abacaxi. Então você tem que fazer Lucaia, Pellegrino. Quando Fernando José, que Deus o tenha, eu já li, o cara tinha que ter um elevado. Isso, tem que ter sinaleiro. Está previsto aquele elevado ali, está previsto elevado na região de Iguatemi, está previsto intervenções nos chamados 12 pontos críticos da cidade. Se você botar sinaleiro inteligente, você botar passarela, o trânsito vai fluir. E com metrô, com um transporte de qualidade, aí sim a situação vai melhorar. A outra coisa, saúde em Salvador. Os postos de saúde precisam funcionar. E funcionar no horário administrativo, de 8 às 17 horas, com profissionais de saúde. Em cada região da cidade tem que ter uma unidade funcionando 24 horas. Passou mal, você vai para ali. Você é ali atendido. Resolve o seu problema. Se for uma coisa mais grave, bota você na ambulância do SAMU e já leva para o hospital, já sabendo aonde tem a vaga. Se é problema de coração, é lá no Ananeri. Se é problema de fratura exposta, é no Manuel Vitorino. Se é problema de operar a cabeça, vai para o Roberto Santos ou vai para o Hospital Geral do Estado. E a saúde tem que ir à casa das pessoas, que é o Programa de Saúde da Família. Nós temos apenas 10% de cobertura em Salvador, do
Programa de Saúde da Família. 10. Só 10%. Nós temos que elevar nos primeiros 4 anos, no mínimo, para 50% e depois chegar à meta, que é os 100%. Aí você me pergunta, todo mundo fala isso, mas eu vou dar qual é a fórmula. Hoje, pela lei, tem que se gastar no mínimo 15% com saúde, certo? Mesmo esses 15% não dá. Então, nos próximos 4 anos, tem que elevar para 20%. Se levar para 20%, aí nós vamos ter dinheiro. Porque a educação tem 25%. Pois é. E não é tão boa assim. Mas já melhorou. Já está melhorando. Por que está melhorando? Porque você está... A rede municipal. A rede municipal. Porque você está sendo obrigado a gastar os 25%. Isso faz com que, só para a educação no município, tenha um orçamento de 750 milhões de reais, mais de 200 milhões para investimento, certo? Então, por isso é que estão sendo construídas novas escolas. E aí, tem uma coisa fundamental. A presidente Dilma deu um presente a Salvador. Ofereceu 140 creches. E o município tem que ir atrás dessas creches. Porque creche também é um grave problema hoje em Salvador. Não só temos que construir creche para as mães, para as crianças da nossa cidade, como também temos que apoiar as chamadas creches comunitárias de escolas, que estão numa situação muito difícil nesse momento. Então, é outra situação. Nós temos que fazer a chamada escola de tempo integral, que é aquela escola que em um turno a criança vai e tem o ensino regular, e no outro turno ela tem que continuar na escola, fazendo uma atividade esportiva, fazendo uma atividade cultural, fazendo uma atividade artística, porque a criança tem que estar na escola. Para oficina. Na Escola Técnica Federal tinha oficina. O curso básico de manhã, oficina à tarde. E tinha almoço. Agora, eu queria falar sobre segurança e fazer uma pergunta, porque eu estava lendo sobre a Polícia Municipal de Nova York. A Polícia Municipal de Nova York, ela é maior do que o efetivo da Polícia Federal no Brasil. Aí a pergunta é assim, para que... Aí, não, é segurança com o Estado. E sim, para que serve o diabo da Guarda Municipal? Olha, você sabe, eu sou um estudioso da segurança pública, fui secretário de Justiça aqui na Bahia, fui coordenador do Programa de Segurança Pública no Estado, portanto, essa é uma matéria que eu entendo muito. Eu diria para você o seguinte, o sistema nos Estados Unidos é diferente do sistema brasileiro. Lá, a polícia é municipal. Eu vou dar um exemplo para você, que lá eu conversando com um especialista, ele me disse o seguinte, você tem um médico geral, não é isso? Tem um médico clínico. Você vai lá, ele lhe consulta, ele faz, ele examina e dá uma solução para o seu problema. Mas se você tem um problema de coração, você tem que ir no cardiologista. Se você tem um problema renal, você vai no nefrologista. A mesma coisa nos Estados Unidos. A polícia lá é municipal. A polícia que investiga o crime é municipal e a polícia que fica na rua fazendo a prevenção, que é o trabalho que a nossa polícia militar faz aqui, é a polícia militar. E você tem centenas de polícias lá que são polícias especializadas. Aí tem uma questão que para mim também, falando dos problemas de segurança pública em Salvador, e o governo do Estado está investindo, esse ano vão ser mais 6 novas bases comunitárias, eu conversei com o secretário de Segurança Pública na semana passada, tivemos uma longa reunião para discutir segurança em Salvador, o governo do Estado está colocando agora mais de 1.000 policiais, inclusive nas ruas, só em Salvador. Agora, eu quero fazer uma coisa que é fundamental, nós vamos ampliar em mais 2.000 policiais da Guarda Municipal, nós vamos armar a Guarda Municipal, isso é fundamental, ela tem que estar armada, a Guarda Municipal tem que estar integrada ao sistema de segurança pública da cidade, isso é importante. E se a gente colocar mais 2.000 guardas municipais nas ruas, nós vamos dar um reforço no sistema de segurança pública da cidade. E não só nas zonas nobres, não. Nas zonas periféricas da cidade, nos bairros populares, colocar o guarda municipal para apoiar a Polícia Militar e a Polícia Civil no trabalho de prevenção, de segurança, botar vídeo monitoramento. Essa cidade tem que estar toda cheia de câmera. Nós vimos agora aqui no Balanço Geral, aquela câmera no banco, lá lado oposto ao carro forte. Pois é, se você tem câmera na cidade toda, você ajuda o sistema de segurança pública. Então, agora, também, guarda municipal é importante, guarda armada, vídeo monitoramento, mas a prefeitura vai fazer programas sociais, vai acolher as crianças que estão na rua, nós temos que tirar as nossas crianças na rua. O programa Cidade Mãe tem que voltar com toda a força, com toda a amplitude. Nós não podemos deixar nossas crianças porque essa Cidade Mãe aí é madrasta. Pois não está funcionando. Mas Salvador tem que ser uma cidade mãe, ela tem que funcionar. E aí é outra coisa importante. Nós temos que ter política para as nossas crianças que estão na rua, nós temos que tirar as nossas crianças das ruas, nós temos que ter política para os moradores de rua. Hoje todo mundo acha que pode morar na rua em Salvador. Agora, não é aquela história do passado, de colocar para baixo do tapete, não. Ou jogar pela ponte. É dar acolhida para essas pessoas, dar uma oportunidade para elas, ter abrigo, ter moradia. Isso é que é importante em relação, e esse é um outro problema
grave em nossa cidade de Salvador. Como também, Varela, tem um outro problema que, para mim, olha, eu estava ontem vendo uma propaganda do governo do Rio Grande do Norte chamando para o turismo. Nós temos que requalificar a nossa cidade. A nossa orla é a maior orla do país. É uma orla lindíssima. A orla da Península de Itapajipana, a orla do subúrbio, a orla atlântica. Pois é, é a orla do país. Então, aí você me pergunta, tem orla no Brasil inteiro? Tem. Mas Salvador tem um diferencial. Além de ter essa orla linda, nós temos história, nós temos cultura. As pessoas vêm para aqui. Essa é a primeira capital do Brasil. Mas está descuidada. Está descuidado. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar da nossa orla, nós temos que cuidar dos nossos principais monumentos da cidade. É o Abaeté, que eu tive esse final de semana lá. Estou aí lutando com o governo do Estado para a gente requalificar o Abaeté. É o Mercado Modelo, o Senhor do Bonfim, o nosso elevador Lacerda, o plano inclinado. Nós temos que recapear essa cidade toda. E eu estou trabalhando com o governador para a gente poder pegar esse dinheiro da Embasa aí, para poder recapear a cidade de Salvador. Nós temos que dar uma faxina nessa cidade, nós temos que dar uma arrumada nessa cidade, porque o turismo é uma fonte importante de renda para essa cidade. O turismo gera muito emprego e nós temos que cuidar dessa cidade de Salvador. É por isso que você me pergunta, por que é que eu quero ser candidato a prefeito dessa cidade? Por que é que eu quero ser o prefeito dessa cidade? Porque eu sou apaixonado por essa cidade. Eu sou apaixonado por esse povo. E Salvador tem jeito. Nós temos que ter um prefeito que tenha pulso, que tenha autoridade, que junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, possa ajudar essa cidade a sair dessa situação. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Uma cidade que deve 2 bilhões, eu tenho dados, 2 bilhões e 150 milhões. 37% apenas pagando IPTU. 63% não paga. Tem parte que não paga porque não quer, porque os clubes sociais todos que estão aí sendo vendidos, ninguém pagou a IPTU. Eu pago, você paga, mas essa gente não paga. Não é isso? Aí você tem 5 mil novos moradores por mês, do êxodo rural. É um problema grave. 60 mil a cada ano. 600 mil em 10 anos, Nelson. Então, esse é um desafio. E a pergunta que eu faço, uma prefeitura sobrevive sozinha, sem governo do Estado, sem governo federal? Hoje não, mas muitas medidas que nós vamos tomar, nós vamos fazer uma faxina na cidade, vamos fazer uma faxina na prefeitura, vamos eliminar os desperdícios, vamos fazer uma revisão total de todos os contratos, como o governo do Estado fez. Em 4 anos, Varela, o governo do Estado economizou 600 milhões de reais. E a nossa avaliação é que nós podemos economizar 200 milhões de reais só com a revisão contratual. É aquela história de você mandar apagar a luz, você mandar fechar a torneira, você não desperdiçar comida. Isso vai ser aplicado na prefeitura. A prefeitura deve 2, mas tem 8 bilhões para cobrar na praça. E por que não cobra? Porque tem que organizar, tem que ter cadastro. Tem que fazer cadastro, certo? E aí você colocou um elemento que é fundamental. Salvador precisa hoje do governo do Estado, precisa muito do governo do Estado. Salvador precisa do governo federal, precisa muito. E esse é o diferencial que eu tenho. Eu sou aliado do governador, eu sou aliado da presidente Dilma, e eu vou trazer os recursos do governo do Estado e do governo federal para a cidade. Aliás, já estamos trabalhando para isso. Eu, como deputado, como coordenador da bancada da Bahia, eu tenho procurado trazer os recursos do governo federal, eu tenho procurado sentar com o governador, discutir as questões. Agora, tem uma questão para mim que também é fundamental em Salvador, Varela. A prefeitura ouvir a população. A população tem que ter voz, e a prefeitura tem que ouvir. Tem coisas que estão simples que podem ser resolvidas, desde que a população seja ouvida. A administração regional, para mim, vai ter uma subprefeitura. O administrador que não corresponder, ele vai perder o emprego dele. E ele tem que ter autonomia para poder desobstruir um bueiro, para tapar um buraco, para mandar trocar uma lâmpada, para fazer uma intervenção. Isso é fundamental. Ele tem que ouvir, a cidade tem que ser ouvida. E é no dia a dia, ouvindo a cidade. O que hoje você faz aqui, que é o balanço geral... Mas isso até hoje só é dado a cabos eleitorais. É preciso colocar profissionais. Com certeza. Com máquinas, com equipamento. Um bairro como Cajazeira tem que ter uma prefeitura mini, não. Tem que ter uma prefeitura. E não só isso. A minha ideia é de que o administrador regional, que agora é a SIGA, né, seja profissionalizado. Ele tem que ser um servidor público. E ele tem que servir a população. E se ele não corresponder, e o conselho da administração, por 2/3 votar, ele vai ser afastado e o prefeito vai colocar outro. Então é preciso ouvir a cidade. E mais ainda, eu tenho feito essa parceria. Eu estou convidando as nossas igrejas, eu estou convidando as entidades da sociedade civil para fazer uma grande parceria com a prefeitura, para fazer o trabalho social, porque as igrejas alfabetizam, as igrejas tratam pessoas que estão na rua, as igrejas tratam pessoas que estão dependentes de droga. Recuperam do crime. Tem vários grupos sociais, aquele grupo que pega a criançada para poder fazer o esporte, para fazer a capoeira, para fazer o judô, para fazer uma atividade cultural. Então, nós temos que fazer um grande mutirão social nessa cidade. Eu acredito em Salvador.
Eu sou um apaixonado por essa cidade. E nós vamos transformar ela, eu tenho certeza. Salvador tem jeito. Um abraço, Peregrino. Obrigado pela entrevista.